No fundo das florestas do Japão, desenrola-se uma batalha antiga. A vespa mandarina, a vespa assassina do Japão, está entre as maiores do planeta. Todo verão, as gigantes se enfrentam numa corrida para aumentar seu império. É uma luta penosa por recursos e apenas poucos indivíduos sobreviverão. Para vencer, elas precisarão dominar a concorrência. Suas rivais, as capas amarelas, têm a metade do tamanho, mas têm números a seu favor. A terceira facção é uma surpresa. A humilde abelha japonesa, presa favorita das vespas assassinas. Elas podem ser pequenas, mas são ferozes. Cada espécie é armada com um veneno possante. E cada uma lutará até a morte por seu império. Para nós, é uma história de clãs em guerra. Mas para essas guerreiras aladas, é uma corrida pela sobrevivência. Planeta Terra. Vespas assassinas. As florestas nas montanhas são um santuário. Aqui, as capas amarelas residem há milhares de anos, vivendo das águas generosas do riacho cristalino. As arrojadas vespas amarelas são menores do que suas primas gigantes do sul, mas são tremendamente territoriais e lutarão até a morte para proteger sua colmeia. Elas ficam em alerta permanente. Abaixo delas, o território está repleto de predadores. Mas elas fizeram sua colmeia no alto da montanha, remota e segura. Império do zero e a reproduzir. Antes da chegada do inverno, elas criarão seus filhos e morrerão. Somente suas novas princesas sobreviverão. Mas exóticas flores de verão atraíram uma predadora perigosa para lá. A vespa assassina gigante. A mais temida vespa do planeta. Seu ferrão é coberto de veneno mortal. E ela é a única vespa que caça em enxame. Sentinelas gigantes procuram ninhos rivais para roubar larvas, que elas levam para suas próprias colmeias. Ela é uma predadora voraz e uma canibal de sangue frio. Rondando o ar em busca de proteína, suas asas batem até 1000 vezes por minuto. E ela ergue presas com 1/3 do peso de seu corpo. Quando ela encontra uma fonte de comida, ela deposita um químico chamado feromônios para marcar com cheiro o local e atrair outras vigias para o lugar. Seus olhos grandes envolvem a cabeça, dando a ela uma visão de quase 360 graus. Ela pode detectar o perigo de qualquer direção. Mas hoje, ela está procurando presas e achou o ninho das capas amarelas, repleto de ovos e larvas desta estação. Sua colmeia foi marcada
E uma assassina gigante avança sobre o tranquilo santuário. Os dias de paz das capas amarelas estão marcados. A vespa assassina gigante está bem longe de casa. Montanha abaixo e através do riacho cristalino, ela voou dos territórios do sul em busca de comida. Seu próprio império está enterrado no coração da floresta de bambu. Aqui, a rainha das mandarinas subiu ao trono. A entrada para sua colmeia é despretensiosa, mas no subsolo, ela está gerando um império como que alienígena. Uma única rainha pode botar até 2.000 ovos numa estação. E esta colmeia já está crescendo. As primogênitas são as operárias. Elas assumiram o dever de alimentar. Assim, sua rainha pode se concentrar em botar mais ovos. O segundo lote de ovos tem 1 semana de idade e eles se tornaram larvas insaciáveis. Elas podem parecer indefesas, mas têm uma saída. As adultas têm cinturas finas, sendo impossível para elas digerir comida sólida. Por isso, elas dão as presas mastigadas para as larvas. Com um estômago externo, as larvas digerem a proteína e geram uma gotícula de fluido. É uma mistura de aminoácido de vespa. Um coquetel rico em energia, que é a principal fonte de nutrição das adultas. Sem esta alimentação recíproca, as operárias ficariam sem energia e morreriam. As larvas usam esta troca de comida para controlar o comportamento das adultas e administrar a colônia social inteira. Elas são o motor que movimenta a colmeia e alimenta uma necessidade insaciável de proteína. As larvas mais velhas estão se preparando para sua metamorfose final. Elas produzem um fino fio de seda com uma minúscula glândula salivar menor que uma pinicada de alfinete. Sua boca tece o fio gosmento numa cápsula sedosa, fechando-as em um casulo protetor. A seda secará e endurecerá, deixando as larvas encerradas. Este será seu rito de passagem final antes de emergirem como vespas assassinas totalmente formadas. Daqui a 2 semanas, uma legião nova de gigantes entrará no território de bambu. A oeste da colmeia do bambuzal está o Reino das Pedras. A densa floresta é território primário de caça para uma família rival das vespas gigantes. As samurais das pedras estão um passo atrás da colmeia do bambuzal. Mas sob uma fachada de pedra, há uma grande atividade em progresso. Uma sentinela monta guarda como um bulldog, com mandíbulas preparadas. Dentro da câmara escura, a primeira geração de operárias se apressa para alojar sua nova rainha. Elas precisam acompanhar a colmeia do bambu para poderem competir por recursos. As operárias colhem casca de árvore e madeira na floresta
que elas transformam numa pasta mastigada e levam de volta para seu império subterrâneo. Construir dá trabalho. E elas trocam aminoácidos por energia. Usando suas versáteis mandíbulas e pernas, a operária molda a pasta com a precisão de um escultor. Quanto maior a colmeia, mais ovos a rainha porá e mais seu império crescerá. São todas por uma e uma por todas. Rolando as bolas grudentas de papel machê entre membros hábeis, as operárias aumentam centímetro a centímetro sua mansão subterrânea. Seu trabalho fica fino como papel, mas forte o bastante para alojar um exército. Uma operária dá o toque final na entrada. É um trabalho bem feito. E o palácio de verão perfeito para uma rainha samurai. No alto do reino do templo, uma sombra de inquietação agita o ninho das capas amarelas. As vespas gigantes das pedras seguiram um cheiro pela brisa. O doce odor de uma colmeia rival, lotada de energia rica em proteína. É uma operação de capa e espada. A samurai se esgueira pelo lado cego. As capas amarelas têm pouco tempo para reagir. Elas precisam despachar a inimiga rapidamente. Se a samurai escapar, ela voltará com seu exército inteiro. Elas podem ter a vantagem de estar em casa, mas são necessárias 10 capas amarelas para abater uma samurai. A samurai cai. Mas a batalha não está ganha. As amarelas levam a luta para o solo. Aqui, elas proferem sua sentença de morte. Seus ferrões liberam uma dose letal de veneno neurotóxico. As samurais jazem feridas e derrotadas aos pés do santuário das rivais. O que teria sido um saque fácil se transformou numa derrota desesperadora. Hoje, elas subestimaram a força das capas amarelas do norte. É um revés enorme para a colmeia samurai. As capas amarelas salvaram sua preciosa juventude. Venceram adversários gigantes. Mas sua existência pacífica foi despedaçada.
Abelhas japonesas. Estas pequenas habitantes peludas da floresta estão trabalhando sem parar para nutrir sua colmeia. Sob o exterior musgoso e frio de sua fortaleza, seu império está se expandindo. Durante os meses de verão, abelhas operárias produzem incansavelmente mel para a colmeia. Elas passam os dias coletando néctar, visitando até 100 flores a cada viagem. Elas regurgitam o mel em células dos favos. Aqui, ele é guardado como fonte de alimento para os longos meses de inverno, quando o néctar é escasso. As dedicadas operárias vivem apenas 6 semanas. Quando morrem, novas operárias nascem para substituí-las. Estes filhotes são a próxima geração de produtoras de mel da colmeia. O trabalho em equipe produziu uma colônia próspera. E é um baú do tesouro esperando para ser saqueado. Para uma gigante do bambu em busca de comida, uma colmeia de abelhas é a terra da proteína e do mel. Se elas chegarem até as larvas, isso alimentará um exército inteiro. Abelhas são sua presa favorita. As gigantes do bambu pesam 20 vezes mais do que as abelhas japonesas. E este punhado de vespas pode eliminar dezenas de milhares de abelhas em questão de horas. Elas tiraram a sorte grande. Há um inimigo entre elas. Mas estas abelhas bolaram um plano de batalha. Trabalhando em grupos, as abelhas dominam a invasora, mordendo e ferroando a vespa várias vezes. Elas dispersam um feromônio que alerta o resto da colmeia e chama recrutas novos. Grupos de abelhas atacam a vespa e bloqueiam os orifícios de respiração em seu abdômen. A meta delas é aumentar a temperatura da vespa acima de seu limite térmico.
A gigante desiste da luta. O riacho cristalino está cheio e suas águas refletem sua generosidade. As colmeias chegaram ao seu auge e a nova estação traz vida nova. Logo, haverá mais bocas para alimentar. A barriga escura da floresta de bambu está ressoando com atividade. Duas semanas se passaram e as larvas transformaram suas peles fofas e macias em uma armadura corporal esbelta e sólida. Garra a garra, as tenras e indefesas larvas saem. Agora fortes e duras, e totalmente equipadas para ser uma geração nova de gigantes do bambuzal. As mesmas mandíbulas minúsculas que pediam comida agora são recortadas e afiadas e abrem o grosso casulo. Desperta um exército. A nova vespa estica seus membros pela primeira vez e se familiariza com seu corpo blindado perfeitamente desenhado. Ela usa os pelos eriçados das patas para retirar restos do casulo. Ela libera seus primeiros feromônios, jurando lealdade à colmeia. Os pelos dourados em sua cabeça são sensíveis à luz e à gravidade. Eles se ligam ao cérebro dela para formar a base de seu órgão gravitacional, um GPS interno que ela usará para trafegar pelo reino. Apesar da derrota para as abelhas, as gigantes do bambu aumentaram seu império. Esta super colmeia agora tem quase 2.000 membros. A colmeia mais forte do reino. No reino das capas amarelas, uma paz inquieta é restaurada. Seu império está prosperando. E dentro, a colmeia também vibra de vida nova. Mas elas foram marcadas.
E desta vez, as samurais das pedras vieram em maior número. As assassinas silenciosas abrem caminho pela fortaleza até sua meta. Deliberada e mortalmente, elas sobem a colmeia das capas amarelas. Um esquadrão amarelo levanta voo, deixando as sentinelas defendendo a colmeia. Elas se juntam, mas as gigantes são simplesmente fortes demais. À medida que as capas amarelas caem, o pêndulo fica a favor das samurais. O campo de batalha está repleto de corpos de ambos os lados. Mas as samurais prevalecem. Elas invadem a entrada e lá dentro encontram seu cálice sagrado. Uma taça infindável de gordura e proteína. Elas arrancam as larvas das capas amarelas de suas tumbas de seda e mastigam a carne macia até virar pequenas bolas de carne. Não é ganância ou fome que as motiva. Elas levarão a proteína mastigada para suas próprias larvas, que reabastecerão seu exército. Elas colhem quantas podem. Trabalho em equipe para o bem maior da colmeia. Com total precisão, as samurais separam a carne das entranhas. É desperdício de energia voar de volta com partes inúteis dos corpos. Experientes, elas levam apenas o que é mais valioso. Em um ato final de selvageria, uma das samurais decapita a última sentinela amarela. O Império das Capas Amarelas ruiu. Entre as samurais das pedras, há uma sensação de expectativa no ar. A sentinela está alerta. Ela fica à espera da volta de suas vigias. Uma a uma, elas retornam, trazendo os frutos de sua missão, passando pela segurança ao entrar. O ataque às capas amarelas foi uma vitória estrondosa. As suculentas larvas são alimentos bem-vindos que as vigias compartilham com a colmeia. É um retorno frutífero. A rainha samurai está cumprindo seu destino e seu império alcançou um marco importante.
A primeira geração de princesas está... Ela precisará de energia para sua tarefa. Seus feromônios reais já atraíram um pretendente. O zangão monta nela, subjugando-a com suas mandíbulas. Somente as princesas podem cruzar, para se tornarem as rainhas do próximo ano. O zangão transfere esperma para o reservatório dela por um duto, mas não fertiliza os ovos dela. Ela guardará o esperma até o verão seguinte e fertilizará os próprios ovos quando estiver pronta para iniciar um império novo. Parece um ato atencioso e carinhoso, mas o macho corre contra um prazo. Um prazo que todo zangão enfrenta. Fora da colmeia, o ar está agitado, pois outra princesa está debutando. Ela é imediatamente capturada por um macho fervoroso. Mais zangões são atraídos pelos feromônios dela, amontoando-se ao redor da princesa. A luta feroz desvenda uma realidade. Os zangões, sem ferrão, têm um único objetivo. Eles cruzam e logo morrem. A princesa sai voando, carregando o império da próxima estação dentro dela. O trabalho do macho acabou. Sua semente está garantida. A estação está se aproximando e o ciclo da vida está se fechando. Para as gigantes do bambu, é o último esforço desesperado. Elas criaram uma super colmeia e precisam de um grande assalto para alimentá-la. Ao amanhecer, elas atacam. O inverno está chegando e as vespas estão no auge do seu ciclo de vida, mas os recursos são poucos. As samurais das pedras saquearam as capas amarelas e arrasaram seu território. As gigantes do bambu perderam para as abelhas e se expandiram além dos parcos suprimentos de comida de sua floresta de bambu. Elas estão a caminho do último estoque de comida do reino. A Fortaleza das Samurais.
As vigias samurais trazem a notícia de que um exército está a caminho. Elas reúnem as tropas. Mas é tarde demais. O batalhão do bambuzal está em cima delas. As samurais das pedras são emboscadas em sua própria porta. Quando os tempos estão difíceis, as vespas assassinas gigantes se voltam contra a própria espécie. É irmã contra irmã. Gigante contra gigante. Garras, ferrões e mandíbulas. Todas as armas ativadas. E cabeças irão rolar. Desabilitar o inimigo é a estratégia principal. Decapitando e cortando membros. As mandíbulas são a arma de guerra suprema. É impossível determinar quem está ganhando. Até começar a pilhagem. As gigantes saqueadoras entram na fortaleza. Elas conquistaram as samurais das pedras e acharam ouro. O precioso berçário de princesas em desenvolvimento é assaltado. Rainhas do próximo ano são mortas e canibalizadas em suas câmaras. A sentinela nada pode fazer, a não ser presenciar a devastação de sua preciosa família. A carnificina continua. É um banquete de proteína. As gigantes do bambu estão sugando a vida de suas rivais. Um último ato de brutalidade sela o destino do exército conquistado. A rainha samurai é arrastada de seu trono e expulsa de sua fortaleza. Um ferrão assassino encontra uma brecha em sua armadura, paralisando o corpo enorme. À medida que o veneno toma conta dela, ela sucumbe ao seu destino. Suas tropas chegam para acudi-la,
Mas é tarde. O número de mortes é um golpe esmagador para o Império das Samurais das Pedras. As gigantes do bambu vasculham entre os mortos, gozando a vitória e recolhendo recompensas para sua colmeia. O ciclo de sua própria vida está chegando ao seu fim natural, mas esta carnificina abastecerá sua próxima geração. Possivelmente, ela sobreviveu a este batismo de fogo. E mandíbulas lendárias. Esta brava samurai será a rainha do próximo verão e a pedra fundamental de um novo reino de vespas assassinas.